Olá, eu sou o Paulo Ricardo, sou professor de literatura na Escola de Humanidades da PUC de Porto Alegre. É um prazer participar desta festa literária de Santa Maria, uma edição diferente por conta deste ano tão atípico. De fato, 2020 nos mostrou uma faceta que muitos de nós só conhecíamos através da literatura. É por isso que vocês vão encontrar nessa edição da festa literária uma série de falas sobre a literatura distópica, sobre a epidemia na literatura. Eu não vou falar propriamente sobre isso, eu pretendo trazer aqui o que eu chamei de literatura do isolamento. É uma fala despretensiosa, eu não tenho a pretensão de trazer grandes inovações teóricas, simplesmente uma conversa sobre 4 obras que eu já indicaria, porque considero as obras muito boas, mas que tem um significado especial em 2020 e nessa fase em que estamos também confinados. As obras têm em comum personagens que estão isolados, né, são à parte praticamente do mundo lá fora, estão isolados em espaços fechados. As obras têm em comum um detalhamento do espaço tão minucioso que faz com que ele, o espaço, seja também um personagem nesses textos. Então eu vou trazer 3 textos da literatura portuguesa contemporânea, um deles bastante conhecido, e um texto da literatura contemporânea angolana. Começo por um que eu acho que muita gente se lembrou durante esse processo que a gente está vivendo, que é Ensaio sobre a Cegueira. É um texto bastante conhecido, né? Foi adaptado para o cinema pelo Fernando Meirelles, aliás, um bom filme, mas eu julgo ser essencial a leitura de Ensaio sobre a Cegueira, até como porta de entrada para conhecer um pouco da literatura do José Saramago. Esse texto é um thriller, né? Então é um texto que flui. Trata então de uma epidemia, esse sim fala da epidemia, de uma cegueira branca. As pessoas paulatinamente começam a ficar cegas. O interessante é que não há nenhuma explicação, nenhuma lógica para isso, e nem haverá, o que é ótimo. As pessoas simplesmente ficam cegas e são enviadas para um manicômio. E lá elas vão ter que aprender a conviver com o outro sem esse sentido que é tão caro a nós, que é a visão. É interessante que esta cegueira é uma cegueira branca. E para quem conhece, né, os textos de Saramago, outras obras de Saramago, vai se dar conta de que não é por acaso, né? Ele também falou sobre isso. Essa cegueira branca, o branco é o que? É a presença de todas as cores. Então, de alguma forma, é mais uma crítica que Saramago faz a essa sociedade consumista, viciada em séries e programas televisivos e telejornais, num excesso, né? Então, é esse bombardeio de imagens, de cores, que faz com que as pessoas não enxerguem, fiquem cegas, fiquem com essa cegueira leitosa. Interessante também que há uma personagem, a mulher do médico, que é a única que não fica cega e que de alguma forma vai guiar, né, ainda que ela minta, que também está cega em algum momento da narrativa, mas ela vai guiar esses personagens por esse espaço, por esse manicômio. Chama atenção para o processo de primitivização desses seres humanos, né? As pessoas começam a gatinhar, a ter que viver no tato, né? A ter que redescobrir como viver. A criação de grupos, né? Que acabam por serem rivais, enfim. Há uma série de situações que são bastante próximas do que a gente pode imaginar que aconteça num mundo distópico, né? Quero falar também para vocês sobre O Osso da Borboleta, do Rui Cardoso Martins. O Osso da Borboleta é um texto bastante interessante. Se eu não me engano, ele não está publicado no Brasil ainda. É o único que não está publicado no Brasil. Ele vai apresentar um personagem confinado num sótão de um edifício em Lisboa. E esse personagem tem vários segredos, apresenta uma série de situações passadas que se confundem com aquilo que ele está vivendo. A narração é numa primeira pessoa. Esse personagem mistura, então,
esse mundo que ele vive, com o passado que ele viveu, há uma série de segredos. Ele, em muitos momentos ele diz que vai anunciar por que ele está ali. Mas é interessante que ele está confinado, está fechado nesse espaço do sótão. Ele tem à sua disposição apenas pombos, então ele caça esses pombos para comer. Há também, obviamente, essa animalização do personagem. E é interessante que ele fica espreitando pela janela, né, os outros personagens. Especificamente, há uma personagem, a Dona Purificação, que vai ser uma personagem essencial nessa narrativa, porque, de alguma forma, a Dona Purificação vai ser o elo desse personagem com o externo. Ele fica, então, espiando essa personagem. Quando ela parte, quando ela vai fazer as compras dela. É uma personagem, a Dona Purificação, que tem uma vida bastante humilde, né? Que também, então, traz, de certa forma, aqui um tanto dessa crise que Portugal vivenciou nesse século XXI, nos anos 2010, 2012, 13, enfim. São personagens, então, que têm que viver numa situação precária. O interessante nesta obra também é a construção do narrador. Então, como eu falei, é um narrador em primeira pessoa que, de forma onisciente, se é que se pode falar isso, um narrador em primeira pessoa onisciente, porque a gente sabe que o narrador em primeira pessoa tem todas as limitações que um eu pode ter para tentar enxergar um outro. Mas esse narrador, de alguma forma, ele vai além e ele consegue acompanhar a Dona Purificação nas suas saídas. E mais, em vários momentos, a gente tem a Dona Purificação numa primeira pessoa. Então é uma construção bastante inventiva que, de alguma forma, me parece, intensifica essa sensação de isolamento e de solidão. Então, O Osso da Borboleta, do Rui Cardoso Martins. A terceira obra sobre a qual eu gostaria de falar com vocês é Debaixo de Algum Céu, do Nuno Camarneiro. Esse texto não traz propriamente um confinamento, mas acho bastante engenhosa a forma como a narrativa é construída. A gente está nos últimos dias de dezembro e no primeiro dia de janeiro, ou seja, naquela passagem pós-natal, no inverno português, e toda a história se passa num prédio pequeno, prédio baixo, situado na beira de uma praia em Portugal. O interessante nesse texto é que os personagens só ganham vida quando dentro deste prédio. Como eu falei no início, essa obra também traz o espaço como personagem, inclusive na personificação desse edifício. Há muitas passagens em que a voz narrativa, o narrador, nos afirma que o prédio tem os músculos, tem a vida, ou seja, ele é personificado, ele é humanizado. As pequenas saídas desses personagens são acompanhadas quando muito próximas do edifício. Então, alguns personagens vão dar um passeio pela praia, um deles recolhe lixo da praia, e aí a gente consegue acompanhar. É como se uma câmera conseguisse pegar os personagens saindo. Mas o que me chama a atenção, para além dessa artimanha narrativa, que me parece bastante interessante, porque a gente tem outra vez um personagem, um narrador heterodiegético, um narrador em terceira pessoa, um narrador afastado, mas que consegue trazer as vozes dos outros personagens. O livro é dividido em capítulos, a gente tem a voz do narrador, depois nos outros capítulos a gente tem a voz dos personagens, esses personagens em primeira pessoa. E o texto então traz as angústias desses personagens, né? O texto traz, por exemplo, uma personagem que é professora e tem que corrigir várias provas por conta do recesso escolar que se vive em Portugal. O texto mostra, por exemplo, a angústia de personagens, a sua solidão desses personagens em suas casas, né? De forma bastante presente, a gente tem a televisão como uma espécie de
de instrumento que torna tudo meio simultâneo. Todos eles fazem a mesma coisa ao mesmo tempo. Quase todos eles fazem a mesma coisa ao mesmo tempo quando, por exemplo, há um telejornal na televisão. Então, o narrador consegue ouvir o eco do mesmo telejornal, do mesmo programa na televisão, em diferentes apartamentos. Acho que esse texto consegue trazer de forma bastante viva tudo que a gente está vivendo hoje, né? Tudo que a gente está experimentando hoje. Porque essa sensação de estar fechado num espaço, num período em que muita gente aqui na obra, né, traz uma série de reflexões sobre o ano que passou, o ano que virá, enfim, também tem a ver com o que a gente está passando, né? As reflexões que a gente vai construindo a partir dessa experiência inusitada, as angústias, o medo que a gente está sentindo, enfim. Então é um livro que eu chamo a atenção por conta desse processo. É como se a gente conseguisse desnudar esse edifício e conseguisse enxergar as diferentes vidas, né, que existem nesses apartamentos. O narrador então vai se alternando de um apartamento para o outro, mostrando o que está acontecendo lá, e ocorrem diferentes situações, algumas bastante dramáticas, né, que mostram então essa intensificação da solidão. E por último, uma obra também bastante interessante, que é do Agualusa, Teoria Geral do Esquecimento. Esse texto então se passa numa Angola em período de reestruturação política. A gente tem a queda do regime autoritário que por décadas tomou conta de Portugal, e por conta disso, então, há os processos de dependência nas colônias. Essa obra, então, Teoria Geral do Esquecimento, vai trazer 3 personagens portugueses, dois personagens portugueses e um personagem angolano, que vivem nessa Angola. Tem o marido, que é angolano, e tem a esposa, que é portuguesa, que imigrou para Angola, e tem a irmã dessa esposa, que é a Ludo. E essa é a personagem interessante da obra, porque por conta dessa ebulição política, os portugueses brancos deveriam ir embora, né? Começaram a partir de volta para Portugal, né? Por conta do processo de dependência, etc. E a Ludo é esquecida por alguma razão, a gente não sabe até que ponto, né? Esse cunhado e a irmã sofreram alguma consequência já da guerra civil que tá nascendo, né, em Angola. Então é super interessante que essa personagem resolve se fechar no apartamento que ela dividia com a irmã e com o cunhado, à espera deles, e enquanto isso não chega, ela, com medo de ser assassinada, enfim, ela cimenta a porta e constrói uma espécie de barricada, né? E é lá, nesse espaço, é um apartamento num edifício super alto, um edifício que só vivia quem tinha um bom poder aquisitivo. É nesse apartamento, que é uma cobertura, que a Ludo vai tentar sobreviver com o que ficou, com o que tem. A Ludo acaba por desenvolver uma espécie de fobia a espaço aberto. Ela não consegue, portanto, chegar na parte aberta, né, da cobertura desse apartamento. E ela vai ter de aprender, né, a viver sozinha, a sobreviver, a vencer a fome. Para isso, ela vai ter uma série de ajudas de outros personagens que vão aparecer na narrativa para prover alimento para ela, enfim, ela vai tentar roubar, pescar galinha, vai tentar pescar dos outros apartamentos algum tipo de alimento. E também é interessante o processo
né, que eu já comentei aqui, de primitivização dessa personagem. Ela acaba por ter de viver como se fosse numa caverna. Ela acaba por ter que tirar partes dos quadros para fazer uma fogueira, enfim. Há uma série de passagens em que a gente tem essa personagem trancada em casa, confinada em casa, procurando alternativas, né, para sobreviver. Eu não vou dar spoiler, não vou contar para vocês o que acontece no fim, mas é bastante interessante o processo de transformação de identidade dessa personagem, né? O que a gente tem no início é uma personagem portuguesa, como tal, preconceituosa com relação ao angolano, com relação ao africano, né? Racista, acha o africano, enfim, um ser de raça inferior. E há uma transformação nessa personagem com a passagem do tempo, dos anos, né? São vários anos que a Ludo passa sozinha, que vai transformar essa personagem, né? Que vai mostrar para ela que ela precisa de alguma forma se metamorfosear nesse espaço, né? Eu indico bastante a leitura do Teoria Geral do Esquecimento. Eu acho que é um dos livros mais bonitos do Agualusa. Mas como professor universitário, eu não poderia deixar de falar na fundamental importância da universidade brasileira nesse processo. A gente vive, infelizmente, não apenas uma pandemia, mas também a angústia de uma série de medidas de restrição ao acesso à universidade. Uma série de medidas de restrição à frequência a essa universidade. E por isso eu gostaria de finalizar essa minha fala trazendo o exemplo de 3 trabalhos de doutorado, teses que eu tive o privilégio de orientar, 3 trabalhos nos últimos 3 anos, que de alguma forma trazem temáticas bastante próximas com tudo que a gente está vivendo hoje. Então eu indico essas 3 teses, elas estão disponíveis na internet. Falo da tese do Bruno Mazzolini de Barros, uma tese muito próxima a tudo que eu trouxe aqui, né? A gente também discutiu muito sobre isso com o Bruno. A tese do Bruno chama Arquipélago da Solidão e Ilhéus Domésticos no Romance Português do século XXI, foi defendida em 2019. Nessa tese, a hipótese do Bruno é a casa portuguesa como ilha. Então o Bruno apresenta uma série de romances portugueses, um deles eu falei aqui. Nesses romances, personagens estão confinados, estão presos, estão fechados dentro de casa, e essa casa acaba se transformando numa espécie de ilha, né? A outra tese que eu gostaria de trazer para vocês é Escrever para tornar a escuridão mais bonita, um estudo sobre a construção simbólica da morte em 4 romances angolanos, da Luara Pinto Minuzzi, defendida em 2018. Como mostra o título, a tese da Luara, então, vai trazer todo um manancial teórico sobre o imaginário da morte. E, infelizmente, a gente tem se enfrentado, né, tem encarado muito a morte, tem lido muito sobre a morte. Então é bastante interessante o trabalho da Luara para mostrar como é a morte, a simbologia da morte na literatura angolana. E, por fim, um trabalho da Caroline Becker, defendido em 2017, chamado Inscrições Distópicas no Romance Português do século XXI. Nesse trabalho, a Carol não só resgata toda uma construção da literatura do universo distópico, que está muito, por razões óbvias, em voga neste ano, mas também como isso acontece, como isso aparece na literatura portuguesa, né? São só 3 exemplos de trabalhos das humanidades que mostram a importância desse tipo de pesquisa para a gente entender melhor o nosso tempo, o tempo em que a gente vive. A universidade é esse espaço de debate, de discussão, um espaço fundamental para o desenvolvimento de qualquer país, né? Então eu não poderia deixar de me despedir sem pedir a todos
que lutemos pelas universidades, que lutemos pela literatura. Foi um prazer conversar com vocês. É isso. Que a gente tenha um final de 2020 um pouco mais humano.